Ao terceiro ano, vamos com a introdução à gramática. Espero que todos vocês estejam bem, certo? Vamos lá. Olha, afinal, o que é gramática? Gente, presta atenção. A gramática tem como principal função regular a linguagem e estabelecer padrões de escrita e fala para os falantes de uma língua. Graças à gramática, a língua pode ser analisada e preservada, apresentando unidades e estruturas, que permitem um bom uso da língua portuguesa. Certo? Vamos lá. Uma boa gramática deve ser capaz de extrapolar a visão reducionista que faz da língua um amontoado de regras prescritas pelos estudiosos do sistema linguístico, devendo ser capaz não apenas de preservar um idioma, mas também de descrevê-lo, preservá-lo e, sobretudo, ter utilidade para os falantes. A gramática, ela apresenta as regras, mas quem movimenta e faz da língua um sistema vivo e mutável somos nós, agentes da comunicação. Certo? Continuando, vamos lá. Por ser um sistema complexo e passível de diversas concepções, a gramática ela apresenta abordagens diversas, sendo dividida, então, em tipos distintos. Vamos lá. Começando com a gramática normativa. A gramática normativa, bastante utilizada em sala de aula, e para diversos fins didáticos. A gramática normativa, ela busca a padronização da língua, indicando através de suas regras como devemos falar, como devemos escrever, como devemos falar corretamente e como devemos escrever corretamente. Aqui, a abordagem privilegia a prescrição de regras que devem ser seguidas, desconsiderando os fatores sociais, os fatores culturais e históricos, aos quais estão sujeitos os falantes da língua. Certo, gente? Presta atenção. Na gramática normativa, então vamos lá, não é isso? Agora vamos para a gramática descritiva. A gramática descritiva, ela analisa um conjunto de regras que são seguidas, considerando as variações linguísticas da língua ao investigar seus fatos, extrapolando os conceitos que definem o que é certo e errado em nosso sistema linguístico. Certo, gente? Vamos lá. Gramática histórica. A gramática histórica, ela investiga a origem e a evolução de uma língua, representando os estudos diacrônicos. Certo, pessoal? Presta atenção. Já a gramática comparativa estabelece comparação da língua com outras línguas de uma mesma família. No caso dessa nossa língua portuguesa, certo? No caso de nossa língua portuguesa, as análises comparativas são feitas com as línguas românicas, certo? E a língua é um organismo, vivo. E por esse motivo é natural que exista um distanciamento entre o que é prescrito pelas normas e o que é efetivamente utilizado por seus falantes. Entretanto, não devemos desconsiderar a importância das regras que preservam este que é o nosso maior patrimônio cultural, a nossa língua portuguesa. Observe esse pequeno texto humorístico. Especialistas. Um caboclo, vendo uma movimentação de homens e equipamentos perto do sítiozinho onde ele morava, vai até lá e pergunta a um deles: Com licença, moço, o que você está fazendo? Aqui vai passar uma rodovia, responde o homem, e nós somos engenheiros e técnicos. Com esses equipamentos, nós vamos definir por onde a estrada vai passar. Olha, moço, o senhor vai desculpar, mas aqui no sertão, nós faz estrada de outro jeito. Nós pega uma mula e sorta ela. Onde ela passar, aí é o melhor lugar de abrir a estrada. Não tem erro. O engenheiro, achando graça na simplicidade do capial, diz sorrindo: É mesmo?
Não me diga. Mas, se vocês não tiverem uma mula e o caipira, ué, aí nós quebra o galho com os engenheiros. Ó, gente, presta atenção. Aí eu pergunto a vocês, qual dos dois personagens dessa piadinha fala bem português? Né? Qual é o que domina a gramática? Né? Perguntando de outra forma, qual deles fala certo e qual deles fala errado? Se fizéssemos essa mesma pergunta a diferentes falantes de português, quase todos afirmariam que só um engenheiro sabe português, pois ele fala corretamente. Essas pessoas também diriam que o caboclo não sabe gramática, por isso fala errado. Haveria então as opiniões preconceituosas, tais como: ele fala de um jeito feio, né? Opiniões desse tipo são resultados de uma confusão que normalmente ocorre entre a língua, entre a gramática e entre a gramática normativa. Gente, o caboclo lá, o senhorzinho da história, né, na realidade, ele sabe sim, e ele sabe muito bem falar português. Tanto que ele conversou com o engenheiro, e os dois se entenderam perfeitamente. É que a língua, né, e que a língua que ele usou para se comunicar, certo? Ele usou a língua portuguesa, gente. Ele usou a língua portuguesa. A língua que ele utilizou para se comunicar foi a língua portuguesa, certo? Como todo falante de um idioma. Ele se expressou empregando a forma de falar, que está acostumado a usar no seu dia a dia. Entendeu, pessoal? Então, o personagem, ele sabe ou não gramática? Gente, preste atenção. Quando ele diz assim, com licença, moço, o que você está fazendo? É claro que o personagem, usando essas mesmas palavras, poderia ter escolhido outras maneiras de construir a frase. Moço, com licença, o que você está fazendo? Com licença, moço, vocês estão fazendo o quê? Com licença, moço, está fazendo o quê, vocês? Mas certamente ele não usaria, né, as palavras numa ordem como esta. Tá com, moço, que o fizendo, licença, vocês. Ou seja, ele não usaria dessa forma. Então, é por isso que ele sabe perfeitamente português, né? Ele não ordenaria as palavras dessa maneira, porque desde que nasceu e começou a ouvir e depois falar, ele foi internalizando, ou seja, ele foi aprendendo as sequências como são, como não são válidas no português. Não respeita o sistema de funcionamento da língua portuguesa. E é esse sistema de funcionamento que recebe o nome de gramática da língua. E pela prática diária como falantes e ouvintes, que todos nós assimilamos, internalizamos o conjunto de regras que organizam o funcionamento do nosso idioma. Tá, gente? Vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos para as noções de variação linguística. Vamos lá, gente, para as noções de variação linguística. Olha, gente, presta atenção. Agora sim, né, gente? Noções de variação linguística. Vamos lá. Ó, agora sim tá certinho. Vamos lá. Variação linguística. Gente, presta atenção. Toda pessoa que fala um determinado idioma, ele conhece as estruturas, ou seja, ele conhece as regras, certo? Essas regras gerais do funcionamento dele. Isso não significa, no entanto, que todos os falantes de uma língua a utilizem de maneira rigorosamente uniforme. Existe um grande número de fatores, como, por exemplo, a idade, o grupo social, o sexo, o grau de escolaridade, entre outros, que interferem na maneira individual que o falante tem de se expressar. Dizemos, por isso, que em um idioma ocorrem as variações linguísticas. De maneira bastante simplificada, podemos considerar a existência de três tipos gerais de variações, certo? Que são as variações socioculturais, as variações geográficas e as variações históricas. Olha, gente, com relação à variação sociocultural, está relacionada ao grupo social ao qual o falante pertence. Com relação à variação geográfica, né, está relacionada à região em que o falante vive durante um certo tempo, certo? E com relação à variação histórica, é com relação ao tempo, à época em que o falante vive, certo? Então, são esses três tipos de variações na nossa língua, certo? A variação sociocultural, a variação geográfica e a variação histórica, certo, gente? Então, agora vamos aprender, vamos estudar, certo? As noções de variação linguística,
certo? Então, vamos lá, atenção, vamos lá, preste atenção. A variação linguística é o movimento comum e natural de uma língua, que varia principalmente por fatores históricos e culturais, modo pelo qual ela se usa sistemática e coerentemente de acordo com o contexto, histórico, de acordo com o contexto geográfico e de acordo com o contexto sociocultural, certo? No qual os falantes dessa língua se manifestam verbalmente. Ó, foi? Acho que sim, peraí. Só um minuto. Sim, foi. Variação sociocultural. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo, né, de tribos de surfistas. A linguagem, os termos que eles utilizam. Aloha, né, uma saudação havaiana de boas-vindas. Brother, expressão usada no cumprimento de surfistas ou amigos próximos, né? Fala aí, brother, né? Caô, né, papo furado. Mocaô, né, maior papo furado. E larica, qualquer tipo de comida que preparo instantâneo ou pronta que mate, né, sua fome após o surf ou outras atividades. Então, observe que eu tenho aí exemplos de variação sociocultural. Eu tenho um outro aqui, quando diz assim: eles ficou por fora porque não foi nas reuniões. O outro exemplo diz assim: eles não entenderam nada porque não foram às reuniões. Que falantes normalmente empregaria o primeiro exemplo que eu citei ou o segundo exemplo? Gente, não é difícil associar o primeiro exemplo quando diz assim: eles ficou por fora porque não foi nas reuniões, né? Que fazem parte de um grupo de baixo nível cultural, né? De um baixo nível econômico. Já por outro lado, quando diz assim: eles não entenderam nada porque não foram às reuniões, é mais comum aqueles que tiveram melhores possibilidades sociais e econômicas e por isso frequentaram a escola, né, puderam ter mais contato com a leitura, né, com livros, revistas, jornais, e conviveram com pessoas de nível cultural mais elevado. Gente, essa comparação entre esses dois exemplos permite-nos concluir, portanto, que existem variações linguísticas geradas por influências das condições sociais dos falantes. Então, esse tipo de diferenciação denominamos também de variação sociocultural. Certo, gente? Vamos lá. Vamos agora para a variação geográfica. Você sabe que um gaúcho, né? Você sabe que um gaúcho não tem a pronúncia igual a de um nordestino, que por sua vez não é igual a de um carioca. Dependendo de onde o falante vive durante um certo número de anos, ele tem uma pronúncia característica. A essa maneira particular que os falantes de uma região têm de pronunciar as palavras, né, e as frases, dá-se comumente o nome de sotaque. Sotaque que mineiro tem, o sotaque nordestino, o sotaque gaúcho e assim por diante, certo? E aí eu coloquei, né, uma parte do folclore, né, que diz assim: Cuitelinho, cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham. As garças da meia volta e senta na beira da praia. E o cuitelinho não gosta que o botão de rosa caia, ai, ai. Aí, quando eu vim da minha terra, despedi da parentaia. Eu entrei no Mato Grosso, dei entre terras paraguaia. Lá tinha revolução, enfrentei forte batalha. Ai, ai. A tua saudade corta como aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma, a outra faia. E o zóio se enche d'água, que até a vista se atrapalha. Ai. Então, gente, é a maneira, é o modo mesmo, certo? Aí aqui eu coloquei para vocês duas imagens. Observem, farmácia com PH, né? Farmácia popular. Hoje a nossa farmácia não é escrito dessa forma, né? A variação diacrônica, né? A variação diacrônica Só um minuto. Voltando, né? Observe que eu coloquei essas duas imagens aqui novamente para vocês. Observe o seguinte. Observe que nós temos farmácia com PH, como eu já falei, e a farmácia escrita hoje, né? Normal, com F, a farmácia popular. E aqui coloquei para vocês alguma variação, né, da língua,
que é a variação da linguagem ao longo do tempo através de sucessivas gerações de falantes. Observe que antes dizia vossa mercê, aí passou a ser vós mercê, mercê, você e o cê. Certo, gente? A variação histórica, que é a mesma, a questão da variação diacrônica, né? É essa questão do tempo mesmo. Observe esse texto original de 1536 e depois vamos observar o texto atualizado. Olha, gente, texto original de 1536. A linguagem, né, é a figura do entendimento. Os bons falam virtudes e os maliciosos maldades. Sabe falar o que entende, né, as coisas. Porque das coisas nascem as palavras e não das palavras as coisas. Já o texto atualizado, nós temos a linguagem, ela é figura do entendimento, os bons falam virtudes e os maliciosos maldades. Sabem falar o que entende, as coisas, porque das coisas nascem as palavras e não das palavras as coisas. Como se pode notar, ocorrem várias modificações. Essas variações se devem ao fato de que as línguas se alterem, né, com o passar do tempo. As alterações ocorrem tanto na grafia quanto no sentido de muitas palavras. Além disso, gente, surgem palavras novas, enquanto outras vão deixando de ser usadas, até desaparecem, né? E por isso damos o nome de variação histórica, né, a esse processo contínuo de modificação de uma das línguas, certo? Gente, ó, presta atenção. Eu passei essa atividade para vocês, a atividade do livro, nas páginas 55 a 60, certo? Começa sobre a introdução à gramática, o conceito da gramática, né? Que nós estudamos. E aí vocês irão responder, né? Mais voltado sobre interpretação mesmo. E em seguida vem sobre as noções de variação linguística, certo? São apenas 12 questões. São apenas 12 questões, certo? E tenho certeza que vocês irão responder, irão tirar de letra, certo? O assunto é fácil e não é difícil. Agora é com vocês. Bons estudos e até a próxima aula.